Pessoal, começando agora a parte de função exponencial. Lembrando que nós já vimos função afim, que foi a nossa primeira, vimos função quadrática, que foi a nossa segunda, e agora a terceira função estudada, que é exponencial. Para cada uma dessas funções, nós temos um comportamento de curva. A função afim, o gráfico dela seria uma reta. A função quadrática, o gráfico é uma parábola. E a função exponencial? A função exponencial, o gráfico é uma curva que nós já vamos falar um pouquinho de forma mais detalhada dela. Vamos lá, como que se comporta uma função exponencial? Qual é a carinha dela? É uma f de x é igual a a elevado a x. Existe condição de existência para exponencial? Sim. Esse a ele não pode ser qualquer valor. O a ele tem que ser maior que zero e o a tem que ser diferente de 1. Marcelo, por que o a não pode ser 1? Simples. Porque se no lugar do a eu coloco 1, eu não vou conseguir ter uma curva. 1 elevado a qualquer número vai dar sempre o que para a gente? 1. Então, eu vou ter uma retinha constante em 1. Então, por isso que a função exponencial, o a, ele precisa ser maior que zero e ele precisa ser diferente de 1. Diferente de 1 eu entendi. Mas por que ele tem que ser maior do que zero? Porque uma das características da minha função exponencial, ela é uma curva assíntota ao eixo x. Como assim assíntota? Ela chega muito próximo do eixo x, mas não toca no x. Então, essa é a característica de uma função exponencial. Lembrando que, como a reta, eu tenho uma exponencial crescente e uma exponencial decrescente. Então, se da esquerda para a direita a proporção que os valores de x aumentam, os de y também aumentarem, eu tenho uma função exponencial crescente. E se a proporção que os valores de x forem aumentando, y for diminuindo, eu tenho uma exponencial de que tipo? Decrescente. Lembrando o seguinte, uma das características da minha função exponencial é que ela tem um crescimento ou um decrescimento muito rápido. Nesse momento mesmo que muito se fala em coronavírus, que ele tem uma curva de crescimento exponencial. O que seria isso? Só para a gente entender. Se eu tenho uma exponencial do tipo a elevado a x, 2 elevado a x. Quando x for 1, 2 elevado a 1, 2. Quando x for 2, 2 ao quadrado, 4. Quando x for 3, 2 ao cubo, 8. Quando x for 4, 2 à quarta, 16. Ou seja, quando x for 1, 2. Quando x for 2, 4. Quando x for 3, 8. Quando x for 4, 16. Quando x for 5, 32. Ou seja, para cada uma unidade a mais de x, eu tenho um crescimento de y muito maior. Então, assim se comporta uma função exponencial. Ela tem um crescimento ou um decrescimento muito maior. E aí vem o seguinte dilema. Para a função afim, A positivo função crescente, A negativo função decrescente. Mas se A aqui ele é estritamente positivo, como que eu sei se a minha função é crescente ou se ela é decrescente? Depende de A? Sim, depende de A. Mas o que vai acontecer? Se A for um número maior do que 1, a minha função ela é o quê? Crescente. E se A estiver entre 0 e 1, ou seja, eu vou pensar em base meio, 1/3, 3/5, toda vez que a minha base estiver entre 0 e 1, eu vou ter uma função de que tipo? Decrescente. Então, lembrando, a minha base de uma exponencial, ela não pode ser o quê? Negativa. Ela é estritamente positiva. Então, se for maior que 1, a minha função é crescente, e se ela estiver entre 0 e 1, a minha função é de que tipo? Decrescente. Vamos lá, pessoal, falando um pouquinho de equação exponencial. A equação exponencial, ela tem uma determinada característica, ela é bem especial na forma de resolução. Como assim especial? Porque é o seguinte, a função afim é muito simples. O que tem a letra para um lado, o que tem a letra para o outro, resolve. A função quadrática, fórmula de Bhaskara resolve, tranquilo. Ou, se for uma incompleta, eu posso sair por outras maneiras. Já a equação exponencial, como que eu resolvo algo desse tipo? 1/3 elevado a x igual a 81.
não tem como colocar a letra para um lado, a letra para o outro, não tem como aplicar a fórmula de Bhaskara. E qual seria a saída disso aqui? A ideia seria colocar na mesma base. Então, toda vez que eu tiver uma equação exponencial, a minha briga vai ser colocar na mesma base. Marcelo, e se eu rodar para um lado, se eu rodar para o outro, eu não conseguir colocar na mesma base? Aí pode ser que ela seja uma exponencial especial, que a gente já vai resolver daqui a pouco, ou pode ser que a saída dela não seja por exponencial, mas sim por logaritmo, que aí é uma outra conversa. Então vamos lá, começando. 1/3 elevado a x igual a 81. Eu olho para isso e o primeiro sentimento que eu tenho é o seguinte: consigo colocar na mesma base? Sim. Se eu consigo, é isso que eu vou fazer. Qual vai ser a base utilizada? Vou colocar tanto 1/3 como 81 na base 3. Por isso que eu preciso dominar as propriedades de potência que nós vimos mais cedo. Então vamos lá. Para colocar na base 3, eu preciso fazer essa inversão do 1/3. E nós já conversamos. Se eu inverto, o que acontece com o meu expoente? Troca o sinal. Então, ó, eu inverti, então subiu 3, o expoente que era x ficou o quê? Menos x, e fatorei 81. Lembra de fatoração? 81, puxa a barrinha do lado, é por 3 que vai dar 27, é por 3 que vai dar 9, é por 3 que vai dar 3, é por 3 que vai dar 1. Então, fiz a fatoração. Então, no lugar de 81, coloquei o quê? 3 elevado a quarta. Quando eu chego nesse ponto, consegui colocar na mesma base? Sim. Então, é um princípio simples. Então, para que 3 elevado a menos x seja igual a 3 elevado a quarta, se as bases já estão iguais, o que eu preciso fazer? Igualar os meus expoentes. Tem gente que corta, né? Corta 3 e 3, então vai ficar menos x é igual a 4, multiplica por menos 1, x é igual a menos 4, fechamos aqui a primeira. Coloquei 3 exemplos. O segundo exemplo, coloquei um exemplo com raiz quadrada. Raiz quadrada de 2 elevado a x igual a 64. O mesmo princípio. O que eu vou precisar fazer? Colocar na base 2. Então vamos lá. Propriedade de raiz. Para que eu tire esse 2 raiz, eu repito a base, o expoente dele sobe, o índice da raiz desce. Então raiz quadrada de 2 é a mesma coisa que quê? 2 elevado a meio. Vai ficar 2 elevado a meio elevado a x igual decomposição de 64. 2 elevado a sexta. Consegui chegar na mesma base? Sim. Então, se eu cheguei na mesma base, o que eu vou fazer? Rapidinho, antes disso, aqui eu tenho uma potência de potência, certo? Meio elevado a x. Então, potência de potência, repete a base e multiplica. Meio vezes x vai ficar o que para a gente? X sobre 2 e aqui 2 elevado a sexta. Estou na mesma base, então posso cortar. X sobre 2 é igual a 6, multiplicaçãozinha cruzada, x é igual a 12, fechamos. Pessoal, vamos lá. Essa aqui é um pouquinho mais complicada, mas vamos olhar para ela. O que nós temos aqui? 0,5 elevado a menos 2x menos 1, vezes 4 elevado a 3x mais 1, igual a 8 elevado a x menos 1. O aluno, quando ele olha para isso, ele, se espanta. Como que eu vou fazer? Dá para colocar na mesma base? Não dá? Olhando com mais calma, eu digo, dá para colocar na mesma base. No lugar do 8 eu vou colocar 2 ao cubo, no lugar do 4 eu vou colocar 2 ao quadrado, e no lugar do 0,5, lembrando que 0,5 é 5 décimos, que eu posso simplificar e vai dar o quê? Meio. Então, ó, base 2 e base meio. Isso está quase bom. O que eu vou precisar fazer? Inverter esse meio, para colocar na base 2. Antes de fazer isso, qual o cuidado que eu tenho que ter? Esse 2 ao quadrado elevado a 3x mais 1, isso é uma potência de potência, e o 2 ao cubo elevado a x menos 1 também é uma potência de potência. Então, eu preciso fazer o quê? Distributiva, tanto no primeiro quanto no segundo. Então, ó, 2 vezes 3x, 6x, 2 vezes 1, 2, 3 vezes x, 3x, 3 vezes menos 1, menos 3. E aqui, inverto. Poderia fazer direto? Poderia. Marcelo, se inverter aqui, fazer com os expoentes, troca o sinal. Mas eu fiz questão de explicitar o menos 1 para que ninguém se perca aí no caminho. Então, ó, meio é a mesma coisa que 2 elevado a menos 1 elevado a menos 2x mais 1. Aqui eu também preciso fazer uma distributiva. Menos 1 vezes menos 2x vai dar 2x e menos 1 vezes menos 1 vai dar 1. Então, olha só, quando eu chego nesse ponto, o aluno pergunta, Marcelo, tudo na base 2,
Posso cortar? Ainda não. Qual é o momento de corte? O momento de corte é quando eu tenho uma base 2 de um lado, uma potência de base 2 de um lado e uma potência de base 2 do outro. Eu estou nesse momento? Ainda não. Aqui eu tenho um produto de potência de mesma base e aqui eu tenho uma potência. Então eu pergunto, o que eu preciso fazer aqui? Produto de potência de mesma base faz o quê? Repete a base e soma os expoentes. Então, ó, 2x mais 6x vai dar o que para a gente? 8x. 1 mais 2 vai dar o que para a gente? 3. E nesse momento eu tenho uma potência de um lado e uma potência do outro. Agora sim, as duas estão na base 2? Estão. Então, posso cortar agora? Posso cancelar os dois. E vai ficar o que para a gente? 8x mais 3 é igual a 3x menos 3. E como que eu resolvo isso? Isso é uma equaçãozinha de primeiro grau. Simples de resolver. O que tem letra de um lado e o que não tem letra do outro. Então, vai ficar 8x menos 3x é igual a menos 3 menos 3. 5x é igual a menos 6. X é igual a menos 6 sobre 5. Então, pessoal, recapitulando. O que eu precisei fazer aqui? Colocar na mesma base. Depois, pegar o meu lado esquerdo e juntar em uma potência só. Depois que eu igualei as bases e cortei, eu caio numa função afim. Cair numa função afim, numa equação afim, eu resolvo de forma tranquila. Letra de um lado e não letra do outro. Show? Pessoal, último exemplozinho de uma equação exponencial. Nós temos 3 elevado a x mais 1 menos 3 elevado a x menos 3 elevado a x menos 1 igual a 45. Quando o aluno olha isso aqui, ele pensa, pô, legal, vou colocar na base 3. Aí eu tenho dois problemas. 45 eu consigo colocar na base 3? Não. Marcelo, e se eu conseguisse colocar isso aqui na base 3? Se ao invés de 45 fosse 27, fosse 81 e desse para colocar na base 3, ainda assim eu conseguiria aceitar essa questão? Não. Qual é o problema dela? É subtração. Subtração. Poderia ser até uma subtração e uma soma. O que acontece aqui? Eu tenho propriedades para produto de potência de mesma base e para divisão de potência de mesma base. Eu não tenho nenhuma propriedade que fale em soma e subtração de potência de mesma base. Ou seja, eu não consigo, do jeito que está, representar isso aqui por uma potência só, certo? Então, esse é o nosso problema. Então, o que nós vamos fazer aqui? Ao invés de nós andarmos na propriedade, nós vamos voltar um pouquinho. Como assim? Se eu tenho 3 elevado a x mais 1, se eu tenho uma soma de expoente, o que eu tinha antes disso? Eu tinha um produto de potência de mesma base, que eu repeti a base e somei os expoentes. Então, vou voltar um pouquinho. Então, 3 elevado a x mais 1 é a mesma coisa que 3 elevado a x vezes 3 elevado a 1. Menos 3 elevado a x, está aqui direitinho, e eu tenho 3 elevado a x menos 1. Se eu tenho uma subtração no expoente, é porque antes eu tinha o quê? Uma divisão de potência de mesma base. Divisão de potência, repete a base e subtrai. Então, 3 elevado a x menos 1 é 3 elevado a x dividido por 3 elevado a 1. O que eu fiz? Eu consegui separar os 3 elevado a x. Tem 3 elevado a x, 3 elevado a x, 3 elevado a x. Duas formas de fazer. Tem gente que gosta de colocar o 3 elevado a x em evidência. Funciona bem. Tem alguns outros autores que pegam no lugar do 3 elevado a x e chama de y. O que eu ganho com isso? Eu acabo com essa potência e vou resolver uma equação normal de primeiro grau. Então, optei por esse caminho. No lugar do 3 elevado a x, eu vou colocar o quê? Y. Então, vai ficar y vezes 3 menos y menos y sobre 3 igual a 45. Então, aqui eu resolvo 3 vezes y, 3y, menos y sobre 3 igual a 45. 3y menos y, cheguei aonde? 2y menos y sobre 3 igual a 45. Chegou aqui, o que eu faço? Equaçãozinha de primeiro grau, tem fração, tem número inteiro, MMC, acabo com a fração, resolvo. Então, MMC entre 3 e 1 vai dar 3, 3 por 1 dá 3, 3 por 3 vai dar 1 e 3 por 1 vai dar 3. Então, vai ficar 3 vezes 2y, 6y, menos 1 vezes y igual a 3 vezes 45, 135.
6y menos y vai dar o que para a gente? 5y é igual a 135, o 5 que está multiplicando passa dividindo, então y é igual a 27. Cuidado, eu acabei de achar o valor de quem? O valor de y. Lembrando que a minha equação é para achar o valor de x. O que eu preciso fazer? Voltar aqui nesse artifício de cálculo. 3 elevado a x é igual a y. E no lugar do y eu coloco o quê? 27. Quando eu chego nisso aqui, ó, o que eu tenho? Uma equação exponencial simples. Basta fazer o quê? Colocar na mesma base. Então, no lugar do 27, eu coloco 3 ao cubo. 3 elevado a x é igual a 3 ao cubo. As bases estão iguais. X é igual a 3. Fechamos a questão de forma tranquila. Show?